Bom, pessoal, estamos aqui continuando nossa aula sobre atos administrativos, elementos do ato administrativo, competência, e agora vamos falar do segundo elemento, que é a finalidade. Todo ato administrativo, então, ele deve ter uma finalidade, que pode ser geral, mas pode ser também específica, geral ou imediata, específica ou... A finalidade geral consiste na satisfação de um interesse público genericamente considerado. Então, entendendo, né, a razão de existência da administração pública, o bem comum que ela preconiza e que ela realiza por meio de sua atividade, há de se entender também que, por isso, todo ato ele tem uma finalidade geral, que é a de realizar o interesse público e de realizar o... Mas os atos eles podem ter finalidades específicas, que é o resultado explícito ou implicitamente, né, definido em lei, alcançado com a prática daquele ato. E ele vai se relacionar então com o atributo, que nós vamos estudar na sequência, com o atributo da tipicidade do ato administrativo. Vamos aqui exemplificar. Ele está lendo. Vamos fazer a exemplificação pelo seu oposto, né? Quando que o ato ele não atinge, né, a sua finalidade, e aí nós temos a caracterização do desvio de finalidade e desvio de poder, e por consequência a invalidade desse ato administrativo. Um ato quando praticado com finalidade diversa da prevista na lei, né, é um ato eivado de vício de desvio de finalidade. Por exemplo, a remoção de um funcionário com objetivo de punição, né? Por exemplo, a colocação de radares de controle de velocidade, não com o objetivo de disciplinar e de mitigar o excesso de velocidade, mas de arrecadação, né? De forma simulada o que se pretende arrecadar. Então, muitas vezes, existe o abuso, né, do direito da administração de fiscalizar determinados atos, quando na realidade há uma falta de razoabilidade, há uma falta de proporcionalidade na sua realização, e aí, portanto, uma caracterização de desvio de finalidade. Isso, inclusive, é um dos casos que vocês devem resolver na atividade que nós propomos, estamos propondo para essa disciplina, né? Aqui um segundo exemplo é o ato praticado formalmente com finalidade prevista em lei, mas visando atender a fins pessoais de autoridade. Uma desapropriação de um imóvel alegando interesse público, mas que na realidade tem o objetivo de perseguir o inimigo. Houve também uma situação de desvio de finalidade, né, e aí eu diria que é desvio de finalidade com abuso de poder de um determinado prefeito que expediu diversos decretos expropriatórios, mas antes de realizar a desapropriação, ele mesmo havia comprado, né, por interpostas pessoas, vários dos imóveis que seriam então atingidos por aquele decreto. E com isso ele comprou a um preço muito baixo, né, e agora vai obter uma indenização se locupletando desse valor. Então se percebe que o que está por trás também do desvio de finalidade e da busca de uma finalidade, né, no ato administrativo é o princípio da moralidade, né? A forma, né, é o terceiro elemento. É o elemento exteriorizador do ato administrativo. É como o ato se apresenta no mundo e ao seu destinatário. A Lei 9784 de 99, né, ela é uma lei importante no direito administrativo. Ela tem no seu artigo 22, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente os exigir. Passa-se uma impressão de que a regra é a informalidade. Na realidade, nós temos como ponto de partida que não se exige forma determinada para que o legislador, caso a caso, especifique que forma ele quer dar aquele ato. Porque a realidade é que a grande maioria dos atos administrativos, eles têm requisito formal, né? Mas esse requisito formal, ele não está especificado numa regra geral. A regra é de que o ato não depende da forma, a não ser quando a lei for especificar, né, que forma se exige naquele ato. Muito bem, falamos agora do motivo. O motivo do ato administrativo ele é um pressuposto de fato ou de direito que vai fundamentar, né, a sua realização, autorizando ou determinando a edição daquele ato administrativo.
Quando nós falamos em motivo de fato, nós estamos falando daquela circunstância que se realiza no mundo real, no mundo empírico, e que corresponde, então, à descrição contida abstratamente na lei, né? Motivo de direito. E o motivo de direito é a situação prevista na lei. O motivo de direito, quando especificado, quando exteriorizado, quando descrito, né, na lei, ele se torna uma motivação. O motivo de fato é a circunstância prática, real, fática, né? E aí nós temos também esse conceito de motivo e motivação. O motivo ele é um pressuposto de fato ou de direito que vai fundamentar a edição do ato administrativo. Ele sempre tem que estar presente em qualquer ato, qualquer que seja o ato vinculado ou discricionário. Sobre ato vinculado e discricionário, nós vamos voltar a esse tema mais à frente e vamos retomar o tema dos motivos. A motivação já é uma declaração escrita ou expressa do motivo que determinou a prática daquele ato. E a motivação nem sempre será exigida, né, para a realização do ato administrativo. O 4 de 99, novamente, que regula o processo administrativo na esfera federal, e no seu artigo 50, ela vai estabelecer, né, que os atos administrativos devem ser obrigatoriamente motivados com indicação de fatos e fundamentos jurídicos, de fato e motivos de direito. Que situações são essas? Toda vez que o ato negue, limite ou afete direitos e interesses, tem que ter motivação. Toda vez que o ato imponha ou agrave deveres, encargos ou sanções. Toda vez que ele decida processos administrativos de concurso ou seleção, dispense ou declare a inexigibilidade de processo licitatório. Decida recursos administrativos. Decorra de reexame de ofício. Deixe de aplicar jurisprudência firmada sobre questão ou discrepe, se distancie, né? Destoe, tenha dissonância, né? De pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais, ou que importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Eu diria que o artigo 50 ele vai abarcar quase a totalidade dos atos administrativos, o que vai indicar, né, que o motivo sempre presente no ato, ele vai ter sempre que estar exteriorizado pela motivação. Apenas atos de mero expediente que não tenham conteúdo decisório, talvez é que vão dispensar a motivação, né? E aqui nós temos uma teoria também muito conhecida no direito administrativo, que é chamada teoria dos motivos determinantes. O ato administrativo ele tem sempre a validade vinculada aos motivos expostos, ainda que não seja exigida a motivação. Mas já vimos que a maioria dos atos tem motivação. Aplicação, somente se o ato contém motivação. E o STJ tem uma súmula que vai dizer que não se decreta a invalidade de um ato administrativo quando apenas um entre os diversos motivos determinantes não está adequado à realidade fática. Porque pode ser que o administrador público ele coloque lá 4, 5, 6 motivos, né? E apenas um daqueles motivos não se confirma pela realidade prática, o que possivelmente poderia ensejar uma invalidação daquele ato. Mas se os outros motivos presentes eles se confirmam, então há, portanto, a possibilidade da subsistência daquele ato. Vamos pegar um caso aqui de aplicação da teoria dos motivos determinantes para ficar mais claro o conceito. Pense no caso da exoneração ad nutum de um servidor ocupante de cargo comissionado. Se o servidor está no cargo comissionado, ele não está ali acobertado, ele não está ali protegido pelos princípios da administração pública que vão incidir sobre o servidor estatutário, que tem estabilidade, por exemplo. Ele é de um cargo comissionado, então ele pode ser exonerado imediatamente, sumariamente, sem a necessidade, inclusive, de processo administrativo. Esse tipo de ato, então, portanto, não exige motivação, né? É uma das possibilidades de ato que tem motivo, mas não tem motivação. Agora, se a autoridade competente alega que a exoneração decorreu da impontualidade habitual daquele empregado comissionado, servidor comissionado, a validade do ato exoneratório passa a depender da existência desse motivo. E se o exonerado, né, apresentar a folha de ponto, comprovar que ele sempre foi pontual, essa exoneração se torna anulada, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Então vejam que o ato, né, mesmo que ele não exija motivação, ele tem motivo. E se for exteriorizado um motivo que não se confirma pela realidade prática, então ocorre nesse caso a invalidação do ato, mesmo no caso de uma exoneração de um servidor ocupante de cargo comissionado. Então,
fica aqui a informação sobre o motivo. E para nós encerrarmos, objeto, que também é chamado de conteúdo, ou efeito jurídico imediato, instantâneo que o ato produz, ou então a alteração da situação jurídica que o ato administrativo se propõe a realizar. É importante entender o objeto do ato, porque é sobre o objeto do ato que nós vamos também depois compreender a ilicitude, né? Como um dos requisitos de validade do ato jurídico, objeto ilícito, objeto lícito. E aí vejamos um exemplo. Qual é o objeto de uma apreensão de alimentos estragados no mercado? O objeto dessa apreensão é exatamente retirar os alimentos estragados de circulação. É o efeito, é o resultado jurídico imediato, é aquilo que ele se propõe a produzir como resultado, né, que vai constituir, então, o seu objeto. Pessoal, nós vamos prosseguir com essa aula, né, na semana que vem agora, para falar sobre os atributos do ato administrativo. Por hora ficamos apenas com os elementos do ato administrativo. Revejam essa matéria, estudem. Nós temos o livro indicado do Alexandre Maza, nós temos o Eli Lopes Meirelles, nós temos a Maria Silvia de Pietro, o Celso Antônio Bandeira de Mello, temos o livro digital também disponível no portal Saber. Então, nós temos várias fontes que devem ser utilizadas para o estudo dessa matéria. Aguardo vocês na próxima aula, então.